conversar com o Galdino, lembrava, Galdino, que quando começou essa temporada, estava em São Paulo, na disputa da Copa São Paulo, defendendo as cores do clube. Você volta integrado do elenco profissional. Imaginava que sairia do banco nesse jogo tão importante para marcar um gol de uma importância ainda maior para o clube? Primeiramente, boa noite. Queria agradecer primeiramente a Deus, toda a honra e toda a glória a Ele. Agradecer minha família, minha esposa. E, cara, a gente tem que estar preparado para tudo nesse meio. Então, acreditava sim, até porque eu trabalho muito para isso. E fico contente com a vitória. Dá parabéns a todo o grupo também e a toda a diretoria e comissão do Cascavel pela confiança no meu trabalho. Legal, eu queria que você fizesse uma avaliação desse jogo, né? O primeiro tempo o Cascavel teve muitas oportunidades, não conseguiu fazer. Na segunda etapa, 2 gols, abriu uma vantagem, todo mundo parecia ou esperava pelo menos uma vitória tranquila, né? O Andraus logo na sequência diminuiu e ainda conseguiu uma pressão, não foi tão forte assim, mas teve mais a posse da bola, mais volume de jogo. Mas a vitória do Cascavel foi mais importante nessa noite, né? Dentro de campo, qual a avaliação que dá para fazer a respeito dessa partida, Galdino? Então, nós sabíamos que seria um jogo muito difícil, né? A equipe do Andraus é uma equipe muito competitiva e já estávamos preparados para essa partida. E já sabíamos também que essas partidas assim se resolvem no detalhe. Então a gente esteve atento ali nos mais detalhes. Poderia ter marcado 2 gols no começo do jogo, acabou não marcando, erros acontecem. E assim, a gente manteve atento e soubemos aproveitar melhor as oportunidades. Quando o César colocou você no lugar do Tiba, o que ele pediu para você? Ele falou para mim só tirar a bola do goleiro. Só quando fosse bater no gol, tirar a bola do goleiro. Muito bom, assim, show. É assim que você fez. Nem precisou muito, né? Não precisa. Vou conversar com o Rudy, eu pedi para ele fazer um balanço dessa campanha no Campeonato Paranaense. Rudy, mas qual que é o sentimento para hoje? O alívio por ter enfrentado 2 jogos tão tensos contra o rebaixamento? Ou, digamos, uma ligeira... uma decepção por não ter ido mais longe no Campeonato Paranaense? Boa noite a todos, boa noite a todos os torcedores do Cascavel. Assim, nós sabíamos que o campeonato ia ser um campeonato rápido, é um torneio, né? Nós sabíamos da nossa dificuldade, já que nós tínhamos optado para usar muitos jovens na nossa equipe. E ao mesmo tempo, você pensa na frustração de não ter conseguido a classificação, né? Mesmo tendo feito mais pontos do que o próprio Operário. Então é um campeonato bem injusto. Tanto é que até esses dias o São Paulo, o Flamengo podia ser rebaixado também, né? E nós, infelizmente, não conseguimos classificação para continuar aí, né, nas quartas de final do campeonato. Agora é pensar na Série D, já que é um campeonato importante. Esse ano sobe 6, é uma grande oportunidade para nós, né, para todas as equipes da Série D, né, mas principalmente nós que a gente vem batendo na trave, né? E eu acho que tem que acreditar, tem que trabalhar e trazer alguns reforços, né? A gente sabe das nossas necessidades e da nossa dificuldade, até porque nosso orçamento esse ano foi bem baixo, né? Nós trabalhamos com aquilo que nós tivemos, né? Sem fazer dívidas, né? Uma gestão enxuta, justa. E eu acho que agora falta algum detalhe só, né? Para que a gente possa arrumar uma equipe mais competitiva. Ô Rudy, eu acho que nesse misto de sentimentos, né, nesse momento talvez o que pesa mais na balança é o do alívio, mas é muito pouco para um clube, né, que planeja subir de divisão da Série D para a Série C. Não dá para a gente se contentar, né, de apenas permanecer na elite do Campeonato Paranaense. Pelo 2º ano consecutivo, o Cascavel bate na trave, né? A gente viu que no passado clubes no estado do Paraná tiveram nessa mesma situação e uma hora caíram de divisão. Isso é um retrocesso para o projeto do clube de maneira bem grandiosa, inclusive. Então, gostaria que você falasse, no entendimento de vocês, o que deu errado nesse planejamento até aqui? Por que o time disputou um torneio de rebaixamento e não está brigando aí pela semifinal? Não jogou pelo menos as quartas de final do campeonato? E a segunda pergunta, se você puder responder, dentro desse planejamento financeiro também, quanto que esse orçamento baixou, quanto que era a folha salarial do ano passado, para esse ano agora, como é que está o cenário? Nós tivemos, eu voltei agora no meio do ano passado, né, para o clube,
né? Fiquei algum tempo fora, mas é fácil analisar. Nós, porque eu sou um dos acionistas, né? Então foi feito um grande gasto o ano retrasado na era Malucelli, né? E nós tivemos que se ajustar à realidade, né? Nós investimos muito na base, né? Nós fizemos mais alojamento, fizemos academia, né? Investimos bastante lá. Então, assim, eu acho que é questão de um pouco de paciência, sabe? A equipe é uma equipe jovem, então ela precisa amadurecer, né? E, ao mesmo tempo, nós precisamos trazer alguns jogadores que somem em experiência com os mais jovens, né? Eu tinha pensado que com o André, o Robinho, o Giovani, o Garratti ali, hoje são os mais velhos, né? E o próprio Libano daria, mas a gente vê que precisa dar uma incrementada, assim, né? Para a Série D principalmente, porque é um campeonato bem difícil, é um campeonato truncado. E nós não podemos deixar acontecer o que aconteceu no Paranaense, né? Empatar partidas aqui dentro de casa. Isso é crucial, cara. Na Série D, se você não arrebentar com as equipes aqui dentro, não vai. E nós estamos bem cientes disso. Pude, já que você falou planejamento agora para a Série D, eu queria que você fizesse também um balanço do trabalho da comissão técnica encabeçada pelo César Bueno. Ele, apesar de não ter avançado para as quartas de final, tem o respaldo da diretoria, fez bons trabalhos também nas categorias de base do clube, um primeiro trabalho efetivo dele como profissional. Queria que você fizesse um balanço do trabalho dele e da comissão técnica encabeçada por ele. O César, ele já foi técnico, né, interino do Grêmio, Porto Alegre, acho que por 3 partidas, né, tal. Ele teve o sabor de experimentar o que é, né, a primeira divisão. E agora, claro, né, pelo estilo de jogo dele, foi que nós optamos. Tem que jogar para frente, entendeu? Tem que jogar com pontas abertas, os antigos pontas, né, que hoje são os extremos lá deles, né? Nós temos que ter lateral que passa, né? E nosso meio de campo tem que chegar pisar na área. Então, assim, ele tem nosso respaldo, ele tem nossa confiança. Eu acho que falta um detalhezinho. Eu sempre falo, sabe, no futebol, você precisa de entrosamento. Não pode ser feito o que foi feito há 3 anos atrás, na época Jaci, Coelho, né? Que foi dispensado todos os atletas e começou do zero. Isso daí, olha, para você formar uma equipe, vocês lembram lá, acho que eu não fazia parte ainda, em 2017, 2016 lá, até se formar aquela equipe que nós fomos vice-campeão, demorou. Né? Um não dá certo, traz outro, vem um, e foi a evolução do Oberdan, do Tocantins, né? E com outros jogadores que foram chegando, que nós fomos fazendo melhores campeonatos. Então, eu acho que tem que ter calma, tem que ter entrosamento. Uma equipe, né, você vê, uma equipe de Série A que gasta milhões, um São Paulo, por exemplo, né? São Paulo gastou milhões, cara, e não dava certo, não dá certo, não dá. E agora imagina, né, são 20 equipes, só uma ganha. As 19 fizeram mau trabalho? Não, né? Eu acho que é isso que tem que a gente analisar e deixar bem claro, né? Que é uma evolução, né? É claro que aquele comentário seu, foi um ano ruim, 2 anos ruins, e aí no terceiro caiu. Realmente, mas, por exemplo, uma Chapecoense, né, que fez um péssimo campeonato no ano retrasado, ela ficou em antepenúltimo lugar, né? Ficou em 17º, né? 18º lugar, quase caiu. Nós fomos lá conversar com o presidente, estava tudo ferrado lá, sem dinheiro, sem nada, né? Aí no outro campeonato, sobe para a primeira divisão. Quem que explica isso? Ele disse que foi o campo, que foi aquele gramado sintético que eles colocaram, tá? Mas eu não acredito, a equipe tem que entrosar. É a única forma, é a união e entrosamento, né? Porque, às vezes, vocês acompanharam outras equipes aqui, tipo o CCR mesmo, né? Faziam um time lá de qualquer jeito e, às vezes, chegou ao vice-campeonato, né? O Foz, né? O Foz juntou um monte de jogador novo e entrosou e deu certo. A gente não sabe. Levou de 5, levou de 3,
né? Então a gente tem que ter calma, sabe, nessa hora, né? É uma equipe jovem, né? Nós estamos cientes das nossas responsabilidades, mas acho que tem que ter um pouquinho de calma. E nós, na diretoria, correr atrás para trazer, né, bons elementos para mesclar com essa juventude. Convenhamos que a presença do diretor aqui, depois da última partida do Campeonato Paranaense, ela chama um pouquinho de atenção, né? Porque o Rudy está aqui, não o técnico César Bueno. Vai ter sequência o trabalho dele? A diretoria garante que ele continua no cargo de comandante técnico do Cascavel? Ou isso já significa uma transição para uma possível troca que vem para a Série D? Não, o César, ele tem nossa confiança, né? A não ser que aconteça alguma coisa, mas por enquanto ele é o nosso técnico. É o que eu falei, tem que ter um pouco de calma, sabe? A gente não pode explodir aí e jogar tudo para cima. Como foi lá no passado, como eu disse, né? Então, precisamos ter muita calma, né, nessa hora, né? Arrumar pontos que estão errados, né? Trazer alguns reforços e tudo vai dar certo. A gente tem falado muito que o time do Cascavel é um time muito jovem. Muitos atletas da base do Sub-20 subiram para o profissional. Nos próximos 15 dias vai ser dado início ao campeonato Sub-15, Sub-17 e Sub-20 do Paranaense. Sim. Os olhares continuam voltados para a base ainda em jogadores? Como eu disse no começo, nós investimos bastante ali no CT da base. Nós estamos trazendo bastante atleta interessante, sabe? Acabamos vendendo o Mencato, né, para o Bahia, né, por uma soma boa. Ficamos com 30% igual o Bitelo. Né? Nós tínhamos o Flávio no Palmeiras, que jogou a Taça São Paulo, né? Deve estar indo para a Europa. Nós temos um lateral esquerdo no Santos, nós temos o Kellon no Inter de Porto Alegre, que inclusive nós íamos colocar ele para jogar com 15 anos, né, na Copa do Brasil do ano passado, aí nós ficamos preocupados que algum clube viesse e roubasse. Então esperamos ele fazer os seus 16 anos, assinamos profissional, né, e passamos ele para frente. Porque, infelizmente, o clube do interior, ele não tem como segurar quando o cara quer sair. Vocês lembram bem que naquele ano nós tínhamos uma equipe certinha, né? Não fomos campeão do estado por um detalhe, né? Jogamos de igual para igual contra o Atlético lá. Jaci não quis ficar, Coelho não quis ficar, né? Que eram nossos dois homens, que eu achava homem-chave mesmo, sabe? Ele no meio de campo e o Coelho, né, segurando a bola na frente, mais o André lá atrás. Nós tínhamos uma equipe formadinha. E eu sinto muito, né, porque eu cheguei, eu ofereci para ele, o que ele ia ganhar lá, se eu não me engano foi Paysandu, eu falei, Jaci, não sai, cara. Não, eu não quero, senão eu vou parar de jogar. Então, enfim, sabe, quando o atleta quer sair, não tem quem segure, né? E com isso, né, acabou aquele entrosamento que nós tínhamos na espinha dorsal da equipe. E é isso daí que nós precisamos, sabe? Nós precisamos montar a espinha dorsal, porque o menino, se você pede para ele correr, ele vai lá e corre. O mais velho pede, ele vai lá e corre, ele luta, né? E só nós precisamos ter um pouquinho de paciência para que tudo isso dê certo. André, queria começar para você perguntando, né, esse sentimento de alívio, né? Você com um jogador um pouco mais de experiência nesse elenco do Cascavel, já passou por tantas situações e sabe que ser rebaixado em uma competição não faz bem para a carreira de ninguém, né? Então, qual que é o sentimento dos jogadores nesse momento com essa vitória? Foram 2 vitórias, né? No agregado 3-1 para a equipe do Cascavel e a permanência na elite do Paranaense. Primeiramente, boa noite. Claro, é um alívio, né, cara? Você fica ansioso, você fica nervoso, você sente uma pressão muito grande, porque ao mesmo pensamento de você estar numa final de um campeonato, disputando o título, a pressão eu acho que ainda é maior quando você está brigando para não ser rebaixado, sabe? Então, foi um jogo difícil. A gente sabia que o Andraus é um time qualificado, ele joga no nosso erro, ele joga no erro do adversário e às vezes ele é eficiente, como foi no primeiro gol deles. Erramos ali numa situação, eles aproveitaram e fizeram o gol. Mas o alívio é um baita alívio, não vou mentir. Já passei por várias situações. Depois que a gente soube que a gente ia disputar esse torneio da morte, a gente se fechou mais ainda do que a gente já estava, né? Da última vez que eu vim aqui, eu falei que nosso time tinha um volume ofensivo muito grande. A maioria dos jogos a gente foi superior ao adversário, só que a gente não conseguiu concretar isso em vitórias, em gols, e acabamos disputando esse torneio da morte. Mas quando a gente soube que ia disputar isso,
a atenção redobrou, né, cara? Porque você ter um rebaixamento na sua carreira, ele é bem complicado, porque ele pesa. Ele pesa. Mesmo título, um título ele te agrega na tua carreira, o rebaixamento ele também pesa para você. Então, a atenção foi redobrada, os treinamentos foram intensos e um cobrando o outro. E graças a Deus hoje a gente conseguiu colocar o Cascavel, né, na Série A, onde ele merece estar. Eu falei antes de entrar no campo, a gente tem que honrar esse clube, essa camisa, principalmente a Deus em primeiro lugar, mas honrar o nosso trabalho, nossa dedicação, nosso empenho, nosso esforço diariamente, porque, cara, a gente tem que honrar nós mesmos primeiro também. Mas veio e agora continuar dando sequência aí, aprender com nossos erros e dar sequência nessa luta. André, você desse atual elenco do Cascavel, foi o primeiro reforço anunciado no fim do ano passado ainda. Aliás, uma contratação que foi muito comemorada por todos. Agora eu queria que você falasse, o Rudy já antecipou que possivelmente o Cascavel vai se reforçar para a disputa da Série D. E o André Luiz, futuro do André? Segue no clube, enfim, o que o futuro tem se desenha para ti? Cara, eu fiquei muito feliz, né? Acho que foi a primeira contratação anunciada, eu fiquei muito feliz quando a oportunidade apareceu de voltar, de poder estar aqui. Claro, você coloca objetivos e metas, né? Quando você é jogador, você coloca objetivos e metas. Infelizmente não conseguimos conquistar, né? Não consegui conquistar esses objetivos, mas tudo tem um propósito, tudo tem um porquê e era para ser dessa maneira, né? Então, eu acho que era para a gente aprender com os nossos erros, a molecada aprender que não é simplesmente pegar, entrar dentro do campo e jogar bola, não é só isso. Tem que ter algo a mais, tem que ser mais eficiente. E essa questão de contratações, essa aí é com o pessoal da diretoria. Mas estou muito feliz e permaneço assim no Cascavel. Tenho contrato no Cascavel, estou muito feliz, muito motivado de poder voltar para cá. E o meu sonho permanece, conseguir colocar o Cascavel na Série C e dar sequência. Se Deus quiser ser campeão paranaense do ano que vem, por que não? Já conseguimos uma vez chegar na final, por que não? Agora, esse ano foi disputado rebaixamento, mas tudo tem um aprendizado, tudo tem um propósito, né? Então, mas estou muito feliz, muito motivado, ainda mais agora, depois dessa situação do Paranaense. Me deixou mais motivado, me deixou mais alerta. Vamos trabalhar mais, vamos esforçar mais, me dedicar mais, porque faltou algo a mais, faltou um pouquinho. E eu me coloco nisso. Talvez, se eu pudesse ter ajudado de uma maneira diferente, por que não? Então, vou me dedicar mais para que, se Deus quiser, agora na Série D a gente possa conquistar essa vaga, né? Esse tão sonhado acesso.